Eu vou me apresentar aqui rapidamente para a gente aproveitar o máximo do tempo aqui. Eu me chamo Jordi, sou professor da instituição, sou professor do curso de contábeis. Eu já tenho uma trajetória aí de vendas, muito mais de vendas do que de marketing, né? De vendas eu tenho aí uma experiência de vendas de 13 anos, que eu comecei a conhecer o poder das vendas quando eu cheguei pro meu pai e disse: pai, eu quero um game. E a gente era muito rico, aí de repente com a virada do cruzeiro pro real, a gente quebrou feio mesmo, de ter dificuldade de conseguir alimentos básicos para o dia a dia. E aí a gente começou e reestruturou toda a nossa história, né? E aí ele disse: não, quanto é? Eu disse: é R$100. Ele disse: tá doido, menino, R$100? Aí ele disse: se você quiser, eu lhe empresto R$15, você compra uma caixa de isopor e vai vender picolé na feira. Aí eu digo: pô, beleza. Só que eu era, né? Tímido pra caralho. Eu não sei se vocês conhecem uma pessoa tímida, mas multiplique por 10, era eu. E aí eu ia pra feira lá com um negocinho e tal, e assim, caladinho. Só que eu tinha margem e eu tinha preço, porque eu não tinha família. Geralmente esse cara era mais velho e vendia 15 centavos, eu vendia 10. E eu era fofinho, né? Aquele boyzinho novinho ali e tal, que fofinho, não sei o quê. Eu acho que essa era a minha grande estratégia de marketing. E eu vendi muito, ganhei a grana e aí deu um estalo na minha cabeça. Esse caralho, eu consigo qualquer coisa vendendo. Se eu souber, se eu for bom nas vendas. E aí de lá pra cá, eu montei vários negócios, quebrei todos eles, menos o escritório que eu tô, que hoje a gente faz 2 anos que eu tenho o escritório, fez agora em junho. A gente tá atuando em 17 municípios, a gente tem uma equipe com 9 pessoas, e no mercado assim, muito concorrido também, como o de vocês, mercado em baixa, mercado desvalorizado, enfim, e com essa cara de boy. Para fechar contrato, os 50 primeiros contratos do escritório, todos foi eu que fechei. Todos os caras mais velhos do que eu, e enfim. Já dei centenas de palestras e cursos, treinamentos de todas as áreas que vocês imaginar. Eu foco hoje no business, porque eu senti na pele o que é a ausência de um profissional. Eu senti na pele o que é a ausência de um contador ativo dentro de uma empresa. Então eu foco em ajudar pessoas, e se eu ajudo uma empresa eu consigo ajudar de uma maneira geral mais. E basicamente é isso aí, tenho 8 anos de experiência, né? Agora em setembro eu vou fazer 22 anos, né, Jares? Então tenho 25 anos, faz 2 anos que eu dou aula aqui na UNP. E basicamente é isso, né? Eu já fiz um bocado de coisa, sou muito ativo. E aí faz uns 3 anos que eu estudo marketing, estudo e aplico, né? Então assim, dá pra me falar. Eu gostei da palavra, como é seu nome mesmo? João Vitor. Eu gostei da palavra que João Vitor falou, assim, para trabalhar o marketing em longo prazo. Eu dou mentoria para pessoas do Brasil inteiro, tanto da área de contabilidade, que é o meu maior forte, mas eu tenho médico também, eu tenho empreendedor, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amapá, Pará, galera. E as pessoas geralmente são muito bons tecnicamente, né? E quando chega na hora de vender, é onde eu escalo o meu negócio, porque os contadores não sabem vender. E eu sei vender e sei me comunicar muito bem. Eu vim aqui com o intuito de ensinar tudo o que eu sei. Eu já investi muita grana em curso, em treinamento, de diversos. Eu sou practitioner também em PNL. Você já ouviu falar em PNL? Alguém já ouviu falar? Massa. Quem não ouviu falar ainda, estude isso aí, porque eu costumo falar assim, as mulheres vão ter vantagens nas vendas. Porque para você ser um bom vendedor, você tem que ter TPM. Então as mulheres elas vão ter vantagem, os homens vão ter que ter TPM também. Técnica, você tem que entender de técnica, você tem que entender de pessoas e você tem que ter o mindset correto. Por isso que eu fui estudar PNL, por isso que eu fui me aprofundar nisso. Depois eu entrei na hipnose também, hipnose terapêutica, lógico, não faço hipnose de palco. Atendo assim, é muito difícil atender uma pessoa. Por causa do tempo eu prefiro dar uma live no Instagram, que eu consiga atingir mais pessoas.
E, enfim, quando a gente fala de marketing, então vamos começar pelo marketing, né? Depois a gente trabalha um pouquinho das vendas aqui. Quando a gente fala de marketing, vocês têm que ter o primeiro passo é a persona, né? Só que essa persona, são muitos produtos aqui, né? E montar uma persona dá um trabalho do caralho. Tem 2 montadas já? Como é que vocês montaram? A gente montou uma mais focada para os projetos de interior e a outra totalmente diferente, voltada para essa cliente, porque a gente percebe que o público é bem diferenciado. Muito, total. Aí como é que foi assim, de maneira mais específica, assim? Você teve dificuldades em alguma coisa? Foi tranquilo? Então, a gente está com a consultoria da Corina Tech. Legal. Eles que foram dando Os direcionamentos, né? A princípio a gente fez 5 personas, ele falou, não, enxuga isso, tem muita persona, tenta ficar só com uma ou 2. 2 no máximo. A gente conseguiu 2, né? Que é um jovem totalmente antenado, que vive na rede social, né? Que sabe o potencial, né, de um projeto de arquitetura. De uma arquitetura e está disposto a investir para ter mais clientes. Certo. Por outro lado, tem aquele construtor que já está há muitos anos no mercado, não usa rede social, mal tem tempo, mal atende telefone. Então, para aquela pessoa, a gente tem que ter um atendimento diferenciado. Você é PJ, né? Construtora? Isso. Legal, bacana. Jurídica. Entendi. Então, pronto. Essa persona, né? Eu não sei como é que você fez. Existem várias maneiras de se fazer a persona. Mas esse do garoto aí do Instagram é legal, né? Da rede social, porque tem como escalar, né? Você tem como atingir melhor ele pelas redes sociais, que o custo hoje é o mais baixo, né? Só que é em longo prazo. Tá? É um trabalho em longo prazo. O que é que tem que ser feito? Mapa de empatia. Você fez? Mapa de empatia, né? Então, assim, mapa de empatia é basicamente a gente mapear o que é que esse cara pensa, o que é que ele ouve, o que é que ele faz, o que é que... Quando ele está conversando com a galera, o que é que ele fala, se é uma linguagem mais despojada, se não há... Porque quanto mais detalhe a gente tiver, mais argumento de venda a gente vai ter, né? E eu sou da metodologia de que compre, eu tô fora. Porque ninguém aguenta compre. 70% das pessoas que estão assistindo a Globo, quando começa a propaganda, elas puxam o smartphone. Então, porque ninguém está suportando propaganda. Aí a gente vai entrar, com certeza vocês já devem ter olhado, isso aí é o marketing de conteúdo, né? E eu vejo poucas pessoas fazendo com excelência. Vocês conhecem Carol Cantelli? Sim. Massa, bacana, que é do nicho de vocês. Ela é uma das pessoas que faz com muita excelência, só que ela faz focada em outras coisas, né? O produto dela hoje é vender curso para arquiteto, né? Então vocês é vender a arquitetura de fato. O dela é mais escalonável do que o de vocês, porque o de vocês, se fechar 50 contratos, trava, né, a empresa. Se ela vender 50 cursos, é 50 login, né? 50 e-mail e senha. Mas enfim, não existe certo e errado. Então trabalhar essa persona, fazer o mapa de empatia dessa persona e mapear as objeções dessa persona. A gente está nessa fase. Massa. Porque cada mapeamento de objeção vira um conteúdo para o Instagram. Porque em vez de eu entrar no campo sem saber quais são as jogadas do time, eu entro no campo já sabendo quais são as jogadas do meu cliente. Então, assim, essa persona aí do jovem, se ele tiver grana para pagar, eu acho que a maior objeção de vocês vai ser: eu não tenho dinheiro, é caro. E eu vou ensinar uma técnica para vocês aqui de vencer a objeção. Olha para essa pirâmide aqui. Isso aqui eu aprendi com um dos meus mentores, que é Érico Rocha. Vocês conhecem Érico Rocha? Com certeza, né? Então, ó, existe aqui essa pequena parcela aqui, que é os caras que já sabem que contratar um arquiteto é necessário. Eles já entendem o valor do serviço de vocês e quer comprar. Essa parcela aqui é tipo 5%. É 5%. E essa parcela é onde todos estão brigando.
Todo mundo está brigando por essa parcela. Que é aquela, compre, me contrate. Essa parcela aqui é aquela galera, vamos botar aqui uns 20%. Aquela galera que sabe que precisa de um arquiteto, mas ele ou é mão de vaca, ou ele é procrastinador. Não, depois eu contrato. Não, deixa para depois. Aqui, gente, isso aqui são dados empíricos, tá? Só que aqui, a massa tá aqui. É a galera que não sabe que precisa de um arquiteto. É a galera que não sabe a diferença de fazer uma fachada com o projeto arquitetônico e fazer uma fachada com o pedreiro, tio do genro dele. Ele não sabe. Aqui ninguém está olhando para esse mercado. Todo mundo está brigando por esse. E por isso que eu falei, cada objeção vira um conteúdo. Porque eu começo a educar ele. Então por isso que é em longo prazo, que eu gostei dessa palavra que o João Vitor falou. Faz 2 anos que eu posto todos os dias no Instagram. Todo dia tem postagem minha no feed, tem stories, e agora eu estou na maratona de live todo dia. Então vai ser necessário alguém botar o rosto no stories, tá? Para vocês conseguirem mais resultados. Isso aqui de 14 bilhões de reais que é investido em mídias no nosso país, 13% é nas redes sociais. Eu estou falando de um negócio que 13% do Brasil está investindo. E é um negócio que é leilão. Quanto mais pessoa investe, mais caro fica. Então é uma oportunidade também da EJ investir nisso aqui. Nas mídias sociais. Em tráfego, no Facebook. Se for outro produto que é PJ, tráfego no LinkedIn. Tráfego no YouTube, que por enquanto ainda está muito barato também. Então já imaginou, por exemplo, o cara vai, a persona lá, você configura a persona todinha lá, o que é que ele gosta de assistir? Aí ele gosta de assistir o Wesley Safadão. Aí quando ele bota lá no YouTube o Wesley Safadão, aparece João Vitor lá. Ei, você que tá querendo? Tem um negócio que eu quero te ensinar, o porquê você não deve contratar um arquiteto para sua obra. Pô, eu sou arquiteto e eu tô dizendo que você não deve contratar um arquiteto. Aí o cara vai clicar. Quando ele clicar, ele vai dizer, ó, se você quiser jogar dinheiro fora numa fachada feita errada, que vai ter que quebrar tudo e fazer de novo, não precisa contratar um arquiteto. Se você quiser fazer X, Y, Z, e sem contar que o não precisa, na nossa programação neurolinguística, o nosso cérebro ele não entende o não. Por exemplo, gente, não imagine um elefante cor-de-rosa aqui, essa é velha, né? A gente primeiro imagina para depois não imaginar. E eu uso muito isso com os clientes. Não precisa fechar o contrato agora. Fica tranquilo. Não precisa assinar agora. Ele imagina fechando para depois não imaginar. Ele imagina assinando para depois não imaginar. Então, são os detalhes. Vocês já estão vendendo. Né? Aqui eu vou falar mais os detalhes para vocês performarem melhor. Então, faz o mapa de empatia, trabalha as objeções e você começa a se conectar com a galera. E, gente, a gente está num país que a cultura do nosso país é que prefere produto do que serviço. Né? Ele prefere pagar R$100 num produto do que R$100 num curso que vai render alguma coisa, ou num serviço, o cara vai lá e desenhar. Então, a gente tá... Por isso que eu tô alertando mais vocês assim, porque vai precisar de mais argumentos. E aí depois vocês vão ter que fazer a copyright de vocês. Né? Qual a história que vocês vão contar para conduzir. Por exemplo, o que é que tem que ser feito? Existe uma coisa que se chama UX, que é a experiência do usuário. Vocês estão querendo usar as redes sociais. A galera do marketing quer pegar o que? Lead.
né? Prospecto, quer prospectar. Então vocês têm que... Então, ó, monta 4 vídeos fodas falando sobre o tema, e um tema que chama atenção, testado, tal. Desses 4 vídeos, vai chamar a galera pro Instagram de vocês, pro IG. Quando chegar lá no IG, vai ter uma porrada de conteúdo bacana, ensinando a galera. Tem que ser de uma linguagem... por exemplo, minha live eu falo, porra, caralho, meu irmão, faz essa porra, bicho. Por quê? O meu avatar de vender cursos online é um avatar de jovem. E jovem fala palavrão. Aí vem os coroas dizer, Jordi, bicho, tu tem que falar na linguagem. Só que eu quero realmente repelir essas pessoas. Eu prefiro que dê 20 pessoas na minha live que são engajadas com o meu conteúdo do que 100 pessoas superficiais. Então eu prefiro muito mais essa profundidade. Quando o cara chega no meu IGI, eu vou... Isso aqui, gente, que eu tô falando pra vocês, a gente montou faz nem 15 dias. Porque eu vou comprando, assim, os melhores do Brasil hoje, eu já fiz os cursos de todos eles, dos melhores. Isso aqui a gente já tá indo no detalhe do detalhe. Já é um macete que eu tô passando pra você, economia de 2 anos aí. Quando ele chega no meu Instagram, aí vai ter um link aqui na minha bio, que ele pode ir para o meu YouTube, para o meu podcast, ou um webinar. E aqui também vai ter os conteúdos do feed, que a gente chama de microconteúdos, e vai ter os stories. Eu tô começando a criar um relacionamento com o cara, por isso que é em longo prazo. Aí quando ele vem pra cá, ele vem para o YouTube. Aqui é um conteúdo de no máximo, no feed, 1 minuto, no máximo 4 minutos, que é o GTV. Stories, no máximo eu posto 20 stories. Aí eu venho pro YouTube. No YouTube, conteúdos mais densos, de 1 hora. Vocês têm que montar uma live assim, quais... as 5 vantagens de você fazer um projeto arquitetônico. Os 5 piores... como evitar que a sua casa seja desmoronada. Um exemplo. Como é que eu consigo criar esses conteúdos, Jordi? Projetando o inferno e o céu do cara. Eu vou chegar já lá. Deixa eu montar a jornada aqui. Depois que eu saio do YouTube, quando ele vem pra cá, ele já deixa e-mail e o WhatsApp. Aí, passa pro comercial. Tudo isso eu consigo fazer o quê? Com um negocinho aqui no meio que se chama landing page. Que é página de captura. Vocês já devem ter clicado em alguma dessas para botar e-mail de alguma coisa. Pronto, o processo é esse. É simples. Só não é fácil. Tem uma diferença aí. De simples para fácil. Provavelmente, se isso aqui for feito com qualidade, quando chegar aqui, antes de chegar aqui, nas lives no YouTube, a galera já fica: ei, Jordi, o que é que você vende? Você já contribuiu tanto pro cara, tipo 5 dicas para melhorar seu espaço na cozinha. No caso, como é homem, né? 5 dicas para você economizar, 7 dicas para você arrumar seu quarto em 2 minutos. Arruma no dia anterior. Você acordar e arrumar seu quarto em 2 minutos. Olha, antes de dormir, você deixa tudo arrumadinho. Quando você acordar, vai ser só a cama que você vai dobrar. Não pode fazer isso não, gente. Pode fazer sacanagem assim não. Então aqui eu vou criando um relacionamento com o cara. De tanto ele olhar pra mim, de tanto ele me ver, ele vai confiar em mim. De tanto eu ajudar ele, e-book. De tanto eu ajudar ele, ele vai querer comprar alguma coisa de mim. Se ele não precisar, ele vai querer indicar. Então basicamente é isso. Só que para isso acontecer, aí vocês têm que montar o quê? Conteúdo core. Então vocês vão falar sobre o quê? Eu vou falar sobre isso,
ou isso. Por exemplo, os meus conteúdos core são o quê? Eu falo sobre duas coisas, contabilidade e falo sobre performance. Essas duas coisas que eu falo. Por quê? Não adianta, não basta só ser bom, não basta só ser um bom arquiteto, não basta ser só um bom engenheiro, não basta. Porque quando você sai da universidade, que é o primeiro contato que vocês estão tendo agora, as dificuldades que vocês estão tendo para enfrentar, tem nada a ver. Para fechar um contrato, você tem que saber vender. Você tem que saber se comunicar, você tem que saber resolver conflito. Ontem eu fui resolver um conflito gigante com a cliente, queria desistir de tudo a cliente, tinha acabado de colocar o sistema, queria desistir. E eu fui lá e saí ela rindo, no maior amor do mundo. E eu tinha caído de moto, fui mancando lá, mas eu fui. Eu tô melhorzinho, graças a Deus. E hoje ele foi lá e ela agradeceu demais e tudo. Mas estratégias de comunicação. Então por isso que eu falo sobre isso também. Contabilidade. Aí quais são os dois conteúdos que vocês vão falar? Aí eu vou com vocês. Qual que é que gera mais valor? A gente pode marcar outro momento só para falar sobre isso. Tá? Que eu vou dar o macro para vocês estudarem. Com essa estratégia aqui montada, aí aqui, qual é o inferno do cara? Qual a dor dele? Qual a maior dor dele? A maior dor dele é levar uma menina para casa e dizer, pô, que design feio. Você já imaginou? Na hora que você tá chegando no seu quarto, a menina no teu quarto diz, bagunçado aqui, hein? Nunca mais escute, seu quarto é bagunçado. E o inferno aqui você tem que exagerar. Eu sempre lembro de uma propaganda. É tipo assim, propaganda de fio dental. Às vezes você tá passando fio dental no sangue um pouquinho, né? Às vezes, sem querer, você sangra um pouquinho. A propaganda do fio dental tem que ser assim. Passou e sangrou. Entendeu? Tem que exagerar mesmo. Porque aí eu trabalho com a dor. Nós, seres humanos, nós tomamos nossas decisões baseadas em dor e prazer. Simplesmente nessas duas posições. Tem gente que nunca consegue ir para academia. Mas, se tiver um infarto na beira da morte, sentir uma dor, ele vai... do nada. Teve uma mulher que eu tava conversando com ela, ela disse, eu deixei de fumar de cigarro do nada. Eu disse, do nada? Não, do nada. Não, o que foi que aconteceu? Ela fez, não, é porque minha neta chegou assim e disse, vovó, eu queria tanto que a senhora vivesse muito tempo. E eu vi na TV que fumar mata. Aquilo gerou uma dor tão grande nela, que sem remédio, sem psicólogo, sem nada, ela mudou. Então, qual o pior cenário que pode acontecer se a pessoa não contratar o serviço de vocês? E com muito detalhe, muito detalhe. Porque a gente vai conduzir o cara aqui, vai chamar a atenção dele com as dores, vai vir pra cá, e quando chegar aqui no YouTube, ter todo um storytelling. É a principal maneira de se vender. É como se todos os filmes de Hollywood, eles têm essa estrutura. Primeiro tem um mundo comum. Você pode prestar atenção, o filme começa o quê? O cara é normal e tal, tá ali, sei o quê. Aí as coisas começam a dar um pouco certo. Aí, puf, começa a miséria a acontecer na vida do cara. Começa tudo a dar errado e tal. Aí quando chega no clímax, vai dar tudo errado. Aí ele acha uma solução. E aí sim, aí consegue conquistar a boizinha, ou se não consegue matar o cara lá dos Vingadores. Mas toda a estrutura é essa. Porque conecta. Antes de começar a falar o conteúdo, eu contei o quê? Uma história. E a história que eu contei foi uma história, a gente era muito bem financeiramente, papapá. E é real a história. Só que é numa estrutura que conecta. Então, se vocês pegarem a história do Danilo,
qual era a dor dele, como é que foi, como é que ele sentiu a necessidade de fazer isso, o que era, a mãe reclamava, era isso, é XYZ. Monta, se você botar assim, storytelling no Google, vai aparecer lá diversos caras falando sobre isso. Principalmente Henrique Carvalho, que é um cara que fala muito bem sobre isso. E aí, o restante aqui de persona vocês já fizeram. Primeira etapa, persona, para conectar com essa galera aqui, vocês já estão encaminhando. Segunda etapa, objeção, né? Terceira etapa, decidir os conteúdos core, porque vocês não têm autoridade. São novos, são empresa júnior, fato. Assim como eu comecei também, não tinha autoridade. Como é que a gente faz para ganhar autoridade? Tem um fato primordial que é transferência de autoridade, que é, por exemplo, um vídeo gravado com Juarez, ele tem autoridade e ele já deve estar transferindo essa autoridade para vocês. Com a foto, o nosso tutor, então o responsável da empresa é XYZ. O responsável da empresa, isso tem que estar no Instagram. Isso tem que estar no Instagram. E pode ter certeza, o Instagram é uma ferramenta incrível de vendas. Agora, demora. Se você for entrar aqui, nesse jogo aqui, para querer ganhar em 3 meses, não vai rolar. É um jogo que vocês vão com certeza deixar uma boa estrutura para a próxima equipe aí que vai vir. Agora o que vocês vão aprender vai ficar para vocês. É porque aqui, como eu falei, é o futuro do marketing, está todo aqui. Feito essas coisinhas aqui, é manter a consistência e a disciplina. Quando você vier para cá, no YouTube, aí você tem que ter uma copy. Hoje, eu escrevo. Todas as minhas lives são escritas. Antes eu fazia na tora, era tipo assim, pô galera, ó, hoje eu vou falar sobre vendas e pá, e ia. E é legal. Mas hoje eu consigo ter mais resultado porque eu vou escrevendo. Eu começo com a história, um storytellzinho pequeno, porque live no Instagram é 30 minutos. Storyzinho tele pequeno. Depois coloco um conteúdo, finalizo com emoção. Então toda live minha tem a frase da live. Por exemplo, hoje eu falei sobre como entrar o cliente tá puto lá. Como é que você faz para ir lá e resolver o problema? Como é que você faz para ir lá e sair de lá ele dizendo: meu filho, você é lindo, você é maravilhoso, me dê um abraço. Como é que faz para fazer isso? Então hoje eu fiz a live, primeiro eu contei a história, como foi com a cliente lá. Depois, conteúdo, pega conteúdo. Gente, é assim, primeiro você tem que fazer o quê? Você tem que ter empatia. Empatia, eu falo bem rápido aqui, tá? Empatia é 3 pilares. Primeiro, se colocar no lugar do outro, ver a situação no lugar do outro. Segunda coisa, não julga a pessoa. Porque só posso julgar uma pessoa se eu tiver passado por toda a trajetória como ela passou da vida dela. Se eu tiver visto, ouvido e sentido as mesmas coisas que ela sentiu. Isso é impossível. Só quem pode julgar uma pessoa é Jesus. Porque lá de cima ele acompanha a trajetória de todo mundo. A gente então não julga. Não julga a pessoa. E terceira coisa, sente o que ela está sentindo. Aí depois que você fizer isso, você chegar lá e escuta. Aí é um trabalho de humildade. Eu cheguei lá, a mulher começou. Ó, você vendeu tubarão por piaba. Essas metáforazinhas logo para lascar o cara. E eu, entendo. Eu entendo você, porque quando eu digo que eu entendo, eu nem concordo nem discordo. Eu entendo. Então eu entendo você. O que é que mais está te... Aí eu vou buscar a especificidade. O que é que mais está te chateando? Olha isso. Entendo você. O que mais? Isso. E eu anotando. Por quê? Aí ela começa a baixar a guarda. Ele está interessado, de fato. Ele não veio aqui para vencer, ele veio aqui para resolver. E aí depois eu digo, é essa perguntinha que eu saio do problema e vou para a solução. Só essa pergunta. O que é que tem que acontecer para a senhora ficar 100% satisfeita? Agora. Ou, como a gente pode resolver isso? Aí eu conduzo ela
da situação problema e coloco ela para os holofortes da situação solução. Ela disse, olha, você tem que vir ajeitar um negócio na balança e você tem que dar um desconto na mensalidade. Aí, beleza, fechado. Aí eu encerro assim. Então quer dizer que se amanhã o menino vier e resolver o negócio da balança, e se eu der um desconto na mensalidade, tá tudo resolvido, a senhora tá 100% satisfeita, ela já abre o sorriso. Ela já estava abrindo um sorriso. Eu disse, porque olha, só saio daqui quando a senhora estiver 100% satisfeita. Ela disse, não, faça isso que já tá uma maravilha. Vocês estão entendendo? Então, eu consigo entrar numa situação catastrófica, sair dela, perdi R$25 na mensalidade. Perdi não, cedi. E ela queria desistir de tudo. Beleza? Então, eu acredito que os primeiros passos para o marketing é isso. Depois que isso aqui estiver pronto, as objeções prontas, tudo direitinho, começar a postar pelo Instagram, aí tem que ser conteúdo, live, tem que pensar nos conteúdos, tudo direitinho. Isso aí a gente pode marcar outro momento, uma horinha, só para sair conteúdo para colocar em prática. E aí tem que ser todo dia, né? Faixa preta, posta todo dia. Se você quiser ter resultado mesmo, é todo dia. Se você quiser ter resultado mesmo, tem que investir um dinheiro também no Facebook Ads. Tá? E isso aí, não só eu, mas toda a minha equipe é especialista nisso aí para ajudar vocês. Ó, vamos fazer assim, coloca, clica assim, é melhor assim, é melhor assado. Tá? Isso aí a gente já testou, já perdeu muito dinheiro testando, então a gente já consegue encurtar esse caminho aí. Essa estrutura funcionando, aí concomitante com isso, vocês podem estudar o copyright. E aí com o copyright vocês conseguem escrever melhor. E quando eu falo escrever, não é escrever para postar texto, mas escrever o vídeo. Pensando em como se conectar. Tem que ser sempre essa gangorra, né? Problema, solução, problema, solução, problema, solução, problema, solução, problema, solução. Qual o problema que vocês resolvem de fato? Né? Eu resolvo o problema aqui. O cara da contabilidade, para ele entrar no mercado, ele precisa de experiência. O escritório de contabilidade, ele quer o estagiário com experiência. Mas como é que o cara vai ter experiência se ele não entra no mercado? E eu vi essa dor e o meu produto, ele resolve essa dor. Eu ensino a prática pro cara. E aí a gente já validou, já tá na 4ª turma. E a galera, pô, vou pra entrevista, o que o cara pergunta eu sei. Por causa do curso de Jordi. Então qual o problema de fato que a Concreta resolve? De marketing é isso aqui. E a questão das vendas, que eu vou falar agora, vai ajudar muito vocês a praticar o marketing melhor. De marketing, vocês têm alguma pergunta? Pessoal do marketing? Não, Pode. é mais sobre essa conexão. Como caminhar o marketing junto com o meu comercial. Como é que Você é do comercial? Não. Você falou, mas é o meu comercial, né? É. Porque a gente tem Essa dificuldade. Esse mindset que todos vêm na empresa, independente de ser do Massa. comercial. Qual a dificuldade que vocês hoje vocês têm? Qual a dificuldade de caminhar junto? Eu acredito mais alinhamento do conteúdo que está sendo, o que a gente está passando no nosso Instagram e, por exemplo, como é que a gente está prospectando os clientes a partir do nosso conteúdo e como a gente está fazendo isso de formativa, por exemplo. Massa. É porque assim, por exemplo, lá na empresa, o marketing e comércio, eu quase não consigo distinguir. A gente só consegue distinguir na hora de executar. Por exemplo, o comercial, ele fica nessa parte aqui na hora de receber os e-mails. Ele que cria essas páginas de captura e tudo. E o cara do marketing, ele fica fazendo essa fragmentação de conteúdo. Por exemplo, se a gente está gravando aqui, que é uma coisa que vocês podem fazer, porque isso gera autoridade, entendeu? Então, a gente está gravando aqui, está fazendo tudo aqui, e depois isso aí vai virar microvídeos. Ele vai assistir esse vídeo todinho e vai fatiar isso. Então, hoje eu praticamente não gasto tempo produzindo conteúdo. Porque eu vivo dando palestra, vivo dando curso, os caras vivem gravando. E lá tem uma porrada de palestra que eles ficam todos os dias fatiando. Né? Então,
as pessoas assistem no meu Instagram e entendem que aquele micro conteúdo faz parte de algo maior. Porra, aí ele é autoridade. Porque quem ensina é autoridade. De tanto eles venham ensinando, eu cresço autoridade sem ter mestrado e doutorado. E sem ser velho. Porque tem esses estereotipos. Então aqui tudo isso aqui tem que ser montado junto. Tem que ser aí é o melhor alinhamento que tem. Monta junto, quando é no final, 5W2H, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, acabou. Não tem... E o comercial, ele tem... Lá na empresa, a gente tem essa... Eu fico responsável por esses dois campos, vendas e marketing. E lá a gente tem essa questão sempre de respeitar o que o outro quer fazer. Então, quando ele vem com a ideia, Jordi, eu estou pensando em fazer nisso e nisso e disso. Por mais que na minha cabeça eu acho que vai dar errado, eu digo, testa. Tudo que vocês forem fazer aqui, não subestime. Porque o cliente, a cabeça de vocês é uma, a cabeça do cliente é outra. Então, testa. Botou... E é muito fácil. Qual a postagem horrível que vocês viram assim, que vocês não gostaram? Vocês lembram? Não, deixa eu melhorar a pergunta. Qual a postagem que vocês viram que marcou? Que vocês seguem assim a pessoa, que vocês gostam? Que a gente segue no Instagram da gente. Que a gente fez ou que a gente... Não, que vocês fizeram, que vocês viram. Vocês viram assim, porra, legal, massa isso aqui. As que sempre me gravam são que levam para e-book, 5 motivos de alguma coisa. De alguma coisa e tal. Às vezes, para facilitar a minha vida, sei lá, Você vai lá e clica. Ninguém lembra. Então o pessoal, eu vou postar isso. Será que vão gostar? Será que não? Se gostar, vai dar um monte de like. E acabou, é rede social, acabou, pai. Por isso que tem que ter essa condução, por isso que tem que ter essa captura. Se não gostar também, o cara só faz assim, ó. E a galera fica com medo de testar. Então testa. Testa. Aí vocês vão ver o que é que compreende mais com o perfil da empresa. Vocês têm missão, visão, valores, tem tudo direitinho, manual de cultura, tudo direitinho. Show. Então, a nossa cultura é assim, nós trabalhamos assim, XYZ. Entende? E aí, teste, não tem esse medo de, será que esse vídeo tá bom? Joga, aí você decide. Por exemplo, uma coisa que te dá muito certo é coisas engraçadas. Coisas engraçadas geram engajamento, mas não combina comigo. Eu gosto de tirar uma onda, eu gosto de tirar uma brincadeira, mas o nível é muito baixo. Então é difícil eu postar alguma coisa no Instagram engraçado. Porque não combina comigo. Porque aí, pra eu despender. Agora um conteúdo motivacional, total. Jordi, na veia. Então pra eu escrever um e-mail de conteúdo motivacional, é assim. Agora pra mim escrever um negócio que é engraçado, meu amigo, era uma dor de cabeça gigante. Terminou tudo isso aqui e vai pro copyright. Uma dúvida. Não só de comercial, mas é uma dúvida assim, Massa. de área de rede social mesmo. Você fala que todo dia você posta um conteúdo. Uhum. Só que na minha cabeça, assim, de que não entende nada, acho que é uma linha muito tênue entre eu tá vendo como você tá enxurrando minha timeline cheia de coisa todo dia, de tá querendo falsar um conteúdo pra eu ter acesso, pra eu 1000%. ver. Ou então ser uma coisa que prenda a minha atenção, que eu espere o outro dia pra ver o que você tá postando. Como é que você consegue definir isso que se torne de forma, de Boa maneira pergunta. interessante pra chegar e prender minha atenção, sabe? Boa pergunta. Testei. Então eu testei as vendas postando 2 vezes por semana, postando 4 vezes por semana e postando todos os dias. É porque assim, é para repelir mesmo quem não quer o conteúdo. Mas quem quer, eu recebo todos os dias novos seguidores e comentários.
Como ontem, foi engraçado. Jodi, antes de dormir, eu encontrei teu Instagram do nada. Que do nada? Facebook Ads, né? Deus me colocou aqui, lógico. Deus em primeiro lugar, isso tudo. Mas foi lá as configurações que eu fiz. Ele me deu essa sabedoria para fazer isso. E aí, ela disse, olha, já ativei as notificações e eu tô assistindo todos os seus vídeos. Então, a pessoa que não quer, eu realmente não quero ela lá na rede social. A gente tem que entender que isso aqui é um business. Né? É um business que tem um conteúdo transformacional. Então o cara que, tá fora mesmo. Eu mandei um e-mail recentemente dizendo assim, ó, se você não tá assistindo, não tá lendo os e-mails, clique aqui agora para você ser excluído da lista. E aí teve uma galera que excluiu, ótimo. E teve uma galera, não, pelo amor de Deus, porque eu tava muito ocupado, porque a prova do CRC não sei o quê. Então, aí eu já pego pro comercial, já passo, olha, essa galerinha aqui é uma galerinha engajada, que tá preocupada. E a galera que saiu é porque não é o momento dela. Então, porque assim, existe a diferença de ser simpático e empático, que é ter empatia. O simpático, ele é superficial, tipo assim, a pessoa tá lá dentro de um poço escuro. O simpático, ele vai olhar assim e vai dizer, vixe, é ruim aí, né? Quer um cafezinho, um biscoitinho, sempre sorrindo, tal. Ele é simpático. A pessoa que tem empatia, a pessoa vai lá descer, vai pegar na mão do cara e vai dizer, vamos subir junto. Que eu entendo o que é que você tá passando aqui. A ideia é essa, é você ter a empatia de tal maneira aqui, de se colocar no lugar do cara, de ir lá se conectar com o cara e dizer, eu passo por isso durante o dia. Aí você vai começar a educar o cara. Eu não sei o nicho de vocês, mas vocês sabem o que é que o produto de vocês consegue ter de transformação. Qual foi a transformação? Cara, tá muito linda essa foto aqui do negócio do Danilo, da casa do Danilo. Mas existe algo a mais aí. Existe algo mais profundo que foi feito. E o que é? Esse algo a mais que aí não tem preço. Ele não tem preço. Esse conteúdo transformacional de trazer o cara que está no ponto A, dizer a ele que ele nem sabe, mas dizer a ele que ele pode ir para o ponto B, e aí dizer assim, como é que eu faço agora para ir? É simples. Passa o cartão aqui que a gente faz. A gente te leva para o ponto B. Beleza? Aí eu vou deixar aqui de tarefinha para vocês estudarem. Já dá para rodar, já dá para capturar e-mail, já dá para capturar o WhatsApp, já com isso aqui. E aí, vocês já podem começar a ver que é a maneira persuasiva de se comunicar. Aí tem gatilhos mentais, tem, por exemplo, se eu chamar Juarez para o meu aniversário, pelo fato de eu chamar ele, ele vai se sentir incomodado se ele não levar um presente. Gatilho da reciprocidade. Se eu dou algo para vocês automaticamente, gente, é automático, vocês vão querer retornar de alguma maneira. Por isso que o e-book dá vontade do cara comprar. Por isso que eu tô lá todo dia entregando o que eu paguei caríssimo para aprender. Que eu paguei caríssimo porque as meninas já devem ter pesquisado esses cursos. É tudo assim, 5 mil, 7 mil, 10 mil. É tudo assim, esses cursos. Eu pago caríssimo, eu vou lá e no meu Instagram entrego de graça. Aí primeiro eu já ganho nas bênçãos, né? Porque todo dia é bênção. Que Deus te abençoe, que sei o que. Meu amigo, eu sou abençoado pro resto da vida já das bênçãos. E depois eles ficam assim, ó. Ó, Jodi, um fulaninho falou que queria um contador, indiquei você. Ó, Jodi, sei o que. Indiquei você. Aí fica nessa. Porque eles têm a reciprocidade. Aí outra coisa, o meu curso não é aberto direto. Eu abro uma semana. Por quê? Escassez. Ninguém gosta da boizinha ou do boizinho que fica com todo mundo. Mas se é aquela que dá fora em todo mundo, ou aquele que dá escassez, gatilho, gera a vontade. Outro gatilho também, autoridade. Quando o médico foi... Gente, tudo isso é pesquisa científica. Tem um livro, pessoal do comercial, é obrigado
Já conhece a arma de persuasão? Pronto. Acabaram de comprar, foi? Não, porque essa época tava em promoção hoje ali, que eu tava pesquisando. Massa. Pronto. Tem 20 gatilhos lá. E fizeram um estudo. O médico, que era um ator, e o paciente era um ator. E aí os caras chegavam lá e diziam assim, ó, aplica um choque nele aí que o problema... Não tinha nada a ver, o enfermeiro sabia que não tinha nada a ver. Mas aplicava. Pode aumentar. Aumentaram até 440. Lógico que era só na máquina, não dava e o ator ficava dizendo, né? Mas botaram até 440 watts na pessoa. Diga aí. Mas porque o médico é autoridade. Então, a partir do momento que eu me torno autoridade na rede social, se eu disser assim, gente, compre agora. Agora. Acabou. Outro gatilho também, do porquê. Por que você tem que fazer... Usem por bem essas coisas, tá? Isso tem que ser usado por bem. Então, assim... Tudo que você coloca a palavra porquê, você sobe o percentual de persuasão para 80%, 85% até 90%. Foi feita essa pesquisa científica numa fila de uma Xerox. E a pessoa dizia assim, ó, posso passar aqui na sua frente porque meu filho está doente? Ah, não, pode, lógico, pode. Beleza, deu certo. Aí foram fazer o teste. Mas se o porquê não tiver sentido, mesmo se o porquê não tiver sentido, eu posso passar aqui na sua frente porque eu tenho que tirar uma Xerox? Funcionava do mesmo jeito. Então quando eu digo para o aluno, ó, hoje eu vou me atrasar um pouquinho porque eu vou chegar já. É uma coisa. Agora se eu dizer, eu vou me atrasar, é outra coisa. Eu vou me atrasar 20 minutos, é uma coisa. Mesmo que não tenha nada a ver, não tenha sentido, mas funciona. E esse livro ele vai falar exatamente sobre isso, sobre todos os gatilhos que você deve utilizar. Mas os principais gatilhos são reciprocidade, entrega, que o cara vai se sentir grato, ou ele vai comprar, ou ele vai arrumar cliente, ou um ou outro. Autoridade, de você entregar, tá ali todo dia, você se torna uma pessoa top. Por exemplo, entrevistar Juarez, uma live, para entrevistar Juarez. Juarez, de acordo com suas experiências, quais são os 5 maiores erros aí que o dono de casa comete na hora de construir uma casa? E aí, Juarez, quais são? Não procurar um arquiteto. Por quê? Olha, primeiro é não procurar um arquiteto. Sabe por quê? Porque eu já peguei tantas obras assim, que o cara foi construir mais barato. Aí, gente, olha, história não tem igual. Quando ele começa com a história, não tem igual. Que aí ele foi fazer mais barato, aí contratou só o pedreiro. Aí depois ele teve que vir me falar. Aí sabe o que eu fiz? Eu ia até dar um desconto, mas eu não dei. E aí o barato saiu caro. E eu não sei vocês, mas eu não gosto de brincar de erro e acerto na minha vida. Por isso que se eu fosse vocês da Concreta sabem disso. E vocês que estão assistindo, contratem um arquiteto. Sim, tem outro erro também, e vai. E aí numa entrevista dessa de 5 erros, que é de 1 hora, mais ou menos 40 minutos, fragmenta os vídeos, já dá 5 vídeos, já dá a vida da semana todinha. E aí vocês economizam tempo. Ok? Isso aqui é onde pega a maioria dos vendedores. Porque quando o cliente liga para ir lá ou conseguir uma indicação no negócio, você já chega querendo, olha, nós somos da Concreta, nós sei o que, somos assim, nosso serviço é esse, você precisa de mim, e sei o que, nosso preço é tal. Aí antes, às vezes, até do cliente, mas dá um desconto, né? Chega pro cara, é assim, comprometido, mas desprendido, entendeu? Pô, você me ligou e tal, eu quero saber qual é o seu principal problema. Eu quero saber o que exatamente eu posso te ajudar. Porque não adianta você ter aqui 20 produtos, mas se no final você não resolveu o negócio do cara, não vai adiantar. Então primeiro eu vou aí.
na dor do cara. Aí, geralmente, meu produto é contabilidade ou sistema. A gente tem essa parte de sistema, desenvolvimento de site, software, isso aqui. Aí o cara vai lá, chega lá e diz, ó, vou dizer do meu último fechamento. A mulher disse o seguinte, ó, é o seguinte, eu levei uma multa de R$3.000. E aí, eu não quero mais levar essa multa. Para eu não levar essa multa, eu tenho que ter um sistema. Opa! Então, qual é a principal dor dela? Multa. Ela não tá me contratando para ter... Olha só, se eu, antes disso aqui, eu ia chegar lá dizendo assim, olha, meu sistema é rápido, é fácil, é assim... Ela não tá nem aí. Ela não quer pagar mais multa. Aí, como ela não quer mais pagar multa, aí eu começo com a história. Eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu sei exatamente o que é essa ausência de uma pessoa que era para estar do seu lado, para lhe avisar, para você não pagar essa multa que não tá. Deixa eu te contar uma história. Sabe por que eu sei exatamente disso? Aí eu vou contar aquela mesma história que eu acabei de contar para vocês. Olha, meu pai tinha um grande negócio, com a virada do cruzeiro pro real. Aí eu tenho que ser mais detalhista nesse caso, tá? Aqui eu falei muito resumido para a gente ganhar tempo. Mas olha, em 1996 o cruzeiro virou pro real. E aí a inflação estabilizou, muita gente quebrou. Meu pai foi um deles. E a minha irmã era muito novinha. Aí eu vou contando. E aí eu consegui fazer isso e isso. Sabe por que eu te entendo? Aqui a gente começa a entrar na PNL, tá? Programação Neurolinguística. Com a história, eu não já escutei a dor do cara aqui? Eu vou mostrando pro cara que eu sou parecido com ele. Eu vou mostrando dizendo assim, ei, não importa... Aqui pouco importa, o que importa é você. Porque não existe processo de venda sem confiança. Não existe. E essa é a ferramenta que eu consigo fazer o cara confiar em mim rapidamente. Naquele momento. Aí eu começo a dizer, sabe por quê? Eu sei o que a senhora está passando, porque ninguém me contou, não. Eu sou do comércio, meu pai tem um mercado. Eu sei as dificuldades que meu pai passa. Eu sei o que a senhora vive todo dia aqui. É muito diferente de outro cara lá chegar para vender o sistema, que ele não sabe nem qual é a margem. Quando ele diz assim, olha, por exemplo, eu estou cadastrando aqui, o pirulito é 25 centavos. Sim, custa 15 centavos. Eu sei a margem. Eu sei o dia a dia dela. Como é que eu descubro isso? Mapa de empatia. Eu vou a fundo lá. Qual é a dor do empresário da engenharia? Qual é a dor de cabeça dele? É o quê? É liderança? Ele não consegue lidar com os peões? Então você começa falando disso. Para depois você empurrar os outros produtos. Aí faz upsell, 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 upsell. Depois que você fechar o primeiro, você conseguiu o primeiro sim, meu amigo. Aí daqui a pouco, eu acabei de fazer isso. Rodei o mapeamento de dores. Quais as dores do meu cliente? É marketing, é vendas, é o quê? Aí eu vou começar a vender treinamento para eles. Ou mentoria para eles. E aí eu vou contar a história e fico fazendo rapó. Gente, só isso aqui é umas 2 horas só para falar disso. Só para falar disso aqui. E aí, rapó, é o quê? Eu chamar a pessoa pelo nome. Rapó, o quê? Existe a pessoa... Existem pessoas que são predominantes. Visual... auditivo. Você já ouviu falar nisso? Tem um curso que eu ministro que é o Impulsione Sua Comunicação, que é só falando sobre técnicas de persuasão e conexão com pessoas. Aí aqui, ó, visual, auditivo, sinestésico. O seu cliente ele é visual. Se for um cara visual, ele é um cara que está muito bem arrumado. Se for um cara que é visual, ele fala assim... Seu nome? Alice. Alice, veja só. O canal
representativo dele, vai dizer assim: Alice, imagine. Aí você vai falar como com o cara? Não, amigo, veja só. Você vai falar de acordo com o mundo dele, como é que ele enxerga o mundo. O auditivo é aquele cara que fala as coisas, que ele vai falando. Aí eu tava lá e pum. Aí depois, aí foi pá, tum. É aquele cara que tá sempre com fone de ouvido. Então, para esse cara eu tenho que falar o quê? Veja só se essa proposta soa bem para você. É muito melhor de persuadir uma pessoa auditiva assim. Tá soando bem para você? Você já imaginou o que é que as pessoas vão te dizer se você melhorar a sua liderança? Se você melhorar isso, se você melhorar aquilo? O auditivo, ele... O sinestésico, que é aquele cara que conversa com você pegando, tocando. Você já tem cliente que é assim. Vai dizer assim: amigo, ô amigo, tudo bom? Entendeu? Ele vai dizer assim: não tô sentindo confiança. Ele vai falar muito isso. Sentir. Hoje eu tô meio áspero. Sabe? Ele vai falar sempre assim. Esse cara aqui é mais sentimental do que esse. Hoje eu faço isso tudo muito inconsciente. Porque vocês têm que entender uma coisa. Ó. O processo de aprendizagem é assim: inconsciente incompetente. Vocês conhecem? Consciente incompetente. Competente consciente. Inconsciente competente. Quando eu comecei a falar aqui, tinha muita coisa que vocês não eram nem conscientes. E não sabem fazer. Eu falando aqui, vocês estão começando a ter consciência. Aí eu explico uma coisa ou outra, aí gera um pouco de competência. Mas de tanto vocês fazer, vai ser inconsciente. Aqui, vocês tem um curso que eu falo só sobre isso. Eu já estou vendendo. Inconscientemente. Eu já dou... tem um curso que fala sobre isso. Estou gerando rapport, estou falando não sei o que. Eu sei as dificuldades que você passa. Vocês lembraram que eu falei assim? Eu sou novo como vocês também. As mesmas coisas que vocês estão enfrentando, eu enfrentei também. Porque é que eu tô, tudo isso inconsciente. Por quê? Eu estou mostrando que, gente, a gente tá pau a pau aqui, ó. Pode confiar em mim. Não sou Juarez, não. Que já tem uma patente alta. E aí eu vou... É igual quando você vai dirigir, quando você tem 7 anos, você nem sabe que precisa dirigir e nem sabe dirigir. 14, 15 anos, começa a ter consciência que vai aprender a dirigir, mas não sabe dirigir. Alguns na autoescola conseguem, são conscientes e conseguem a competência. Depois, você é o quê? Entra no carro, vai embora, porque está tudo inconsciente. Então, hoje a gente fez o script disso aqui, tudo bonitinho e tal. Aí eu gero rapport com o cara, eu vou me conectando com o cara, eu vou observando, vou vendo, vou gerando rapport. Tudo isso você fecha o contrato. Isso aqui é o que esses caras fazem para vender cursos de 30 mil, 50 mil, de 100 mil. Curso que o cara nem pega. E olha, você vai para esses eventos, é o povo correndo. Porque eles usam todos os gatilhos. Às vezes eu vou só para aprender a vender. Eles, olha, assim, agora é só 30 pessoas. As 30 primeiras. Passando cartão sem nem pensar, sem nem raciocinar. Depois disso aqui, aí eu digo, ó. Aí por causa dessa história aqui, aí é por causa disso que eu criei a minha empresa. Porque eu percebi que não tinha uma assistência de qualidade, por causa do meu pai. Aí porque eu percebi que as pessoas ficavam muito bitoladas em só atender. Quem atendia só atendia, não fazia algo a mais. E porque eu percebi que a equipe era desengajada. E aí a minha empresa resolve esses 3 problemas. Trabalhei a dor, conectei, rapport. Eu dou um conteúdozinho pro cara.
Aí, nesse momento aqui, ele já vai começar a perguntar, quanto é? Ó, geralmente, a minha concorrência, ela cobra R$1.000 ou menos para fechar a implantação. Eu cobro 2, cobro o dobro. E ela, quando terminou aqui, ela disse assim, olha, ela disse, não é sempre que dá essa sorte, tá? Não é sempre. Mas eu montei tão bem, eu se conectei tão bem com ela, que ela disse, olha, vieram aqui me oferecer a implantação por R$1.300 e a mensalidade por R$80. Eu fechei com ela por 180. E a implantação R$2.000. Vieram aqui, mas aí é onde é que tá a questão. Eu senti confiança em você. Ela falou isso. Quando ela fala isso, eu já sei que ela é o quê? Sinestésica. E eu senti também que a senhora é uma pessoa muito boa. Agora tem que ser íntegro, né? Porque você viu que a pessoa não fala. Né? Vai dizer assim, Juarez, sou topete aí, tá legal. Ainda bem que ele não tá aí. Então aí não vai dizer isso, não rola. Juarez, você é um cara muito inteligente. Tudo bom. E aí quando ela disse isso, ela disse assim, e sabe o que é o melhor? Eu não achei caro. Porque eu já tava preparado pra usar o ferramental. Aí quando chega aqui, aí a gente vai falar de preço. Aí tem algumas coisas que eu utilizo. Por exemplo, eu não falo R$2.000. Eu falo 1.947. Dá uma sensação de R$2.000? Não dá. O cara fica confuso. É o que? Não, é 1.947. Ela fica processando. Tá, tudo bem. Porque, gente, o processo de compra é um processo rápido. Eu tô ali, ela tá cheia de coisa para fazer, eu tô cheio de coisa para fazer. Ela não pensa muito. 1.947. Aí eu vou 1.947. Aí você pode fazer da maneira que você desejar. E aí, quando eu falo o preço, gente, e tudo isso, antes dela falar, eu já sei o que ela vai falar. Então já adianto muita coisa. Muita coisa nessa aqui, ó. Aqui no rapó, aqui no conteúdo, eu já vou quebrando as objeções. Olha, eu sei que a minha objeção é que a mensalidade. Eles não gostam de pagar mensalidade, porque o negócio vai ficar pra vida toda. E aqui eu já entrego, ó. O nosso sistema tem uma mensalidade também. Só que eu acho muito injusto cobrar uma mensalidade por cobrar. É por isso que eu ofereço um backup diário. É por isso que eu ofereço um backup não só diário, mas na nuvem. É por isso que eu ofereço treinamentos limitados. É por isso, esse aqui é a hora de mostrar as características, porque eu já ganhei confiança. Aí eu já vou quebrando a objeção dela já. Olha, meu filho, aí quando chega aqui, né? Aí eu digo, ó, mensalidade R$250. Ah, meu filho, olha, gostei muito de você, de confiança. E eu sei que R$250 tá barato. Pelo que você falou que você faz. Não tinha como ceder um pouquinho, não? Aí depende muito do seu método de venda. Por exemplo, eu já tenho uma margem aqui de desconto. Aqui. Porque é mercado. Eu ainda não consegui acertar para não dar desconto. Minha meta é essa. Mas já para treinamentos e cursos eu não dou desconto nem para amanhã. Não dá. Não rola. Vai. Se não vai, não vai. Tá? E também é muito de... Você precisa de caixa. Se você está com caixa gorda na empresa, você também consegue botar o pé na parede. Aí aqui... Isso aqui é a estrutura de persuasão Chuck, o nome disso aqui. Existem várias técnicas que eu utilizo. As principais que eu utilizo é rapó, que rapó é muito mais humildade, muito mais de você ter a empatia, se conectar com a pessoa, olho no olho, sorriso. Tem muita coisa, por favor. Você fala do rapó, parece muito... Eu sou meio leigo nisso, mas parece muito com spin selling? Não. O rapó é assim. O rapó, em resumo, é o quê? É espelhamento.
O rapaz é o seguinte. Quem é a pessoa que a gente mais confia? A gente. Então quando ela olha pra mim, quando você olha pra mim e você vê partes de você em mim, é tipo aquela sensação que você conhece uma pessoa e diz assim, eu conversei com você faz 15 minutos, mas parece que eu lhe conheço faz 10 anos. Entende? Porque conectou muito rápido. Isso aqui, gente, é um processo natural. Natural, acontece a todo momento. De você vir com a mesma camisa do seu amigo, da menina sair com a mesma blusa da sua amiga, porque elas estão conectadas, tá? Então é espelhamento isso aqui. Aí gera muita... Ó, pra você ter ideia, isso aqui sendo usado com maestria, os caras que são mais foda disso aqui, é tipo assim, eles chegam assim, ele olha no seu olho assim, ele consegue se conectar tão rápido, ele é tão profissional nisso, que ele começa a dizer a sua história todinha de vida. Muito real isso. Porque não foi ninguém me contou, não, porque eu vi. No meio de 4.000 pessoas não tinha nem... Aí eu poderia até dizer que era fingimento, né? Tem uns atores ali no meio, mas aí o Paulo Vieira, você já ouviu falar nele? Ele fez na minha amiga do lado, assim. Ele passou assim, aí vai passando assim, o povo já vai fazendo assim. Que ele começa a dizer mesmo. Aí ele passou assim, aí olhou no olho dela. Não consegue arrumar um namorado faz um bocado de tempo, não é? E eu sabia que era. Aí ela disse, sabe por que você não consegue? Porque você tem essa crença que homem não presta. Você atrai isso. E era assim, com várias... É o quê? Rapó, é só no olho no olho. Agora esse aqui é um nível mais hard, entendeu? Tipo, eu consigo, com as pessoas que eu mais convivo, por exemplo, minha namorada, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, eu consigo, tipo, olhar pra elas e sentir, você não tá bem por quê? Alguma coisa assim, que mãe já sente natural isso. Mas assim, com o primeiro contato assim, ainda não, mas é algo que eu pratico bastante isso aqui. Então aqui... Esse espelhamento tem a ver também, por exemplo, você está numa reunião com um cliente, por exemplo, e o cliente demonstra estar mais empolgado, você, da mesma forma que ele está empolgado, você se empolgar com ele calma mais a voz, você também faz a mesma coisa. Massa. É porque assim, rapó, como falei, só pra falar de rapó ia ser umas 3 horas aqui, verdade. Mas é exatamente isso. Vocês já perceberam como é que eu sou, né? Sou visual, muito visual. Hoje eu consigo alternar tranquilamente nos 3 sistemas representativos. Tipo, chegou aqui, o cara, eu vou dar um exemplo. O João Vitor é um cara visual. O João Vitor tá com a camisinha apertadinha ali. O visual, ele não tá nem aí pro conforto. Ele quer estar bem na fita, entendeu? O sinestésico não, ele quer uma camisa mais folgada, ele quer estar mais de short. Entendeu? É um cara, você já percebe o perfil do cliente. Quando eu chego, você já perceberam. Aí eu chego, opa, tudo bom, sei o que, aí. Às vezes eu chego no cliente auditivo, meu amigo, fale alto para auditivo não, velho. Aí o cliente, ô Jordi, tudo bom? Aí eu já, tudo bom. Porque a gente tem os 3, gente. A gente tem os 3. Não é... E outra coisa, não demonstre algo que você não é. Não, se não for íntegro, não faça. Porque aí, pô, esse cara tá me imitando, né? Então, mas, e outra coisa também, tique. Se o cara tem um tique assim, aí eu vou fazer rapó com ele agora aqui, ó. O cara vai ficar puto, né? Mas assim, tom de voz, velocidade. Quem gosta de falar devagar, fica agoniado com quem fala muito rápido. Entendeu? E quem gosta de falar rápido, fica dizendo, meu Deus, direto ao ponto. Tem cliente que eu consigo fazer esse script, tem cliente que ele fica puxando logo pro preço. E aí, dependendo da temperatura do cliente, é melhor você dizer. Aí quando eu digo que ele diz, tá caro, aí eu trago ele pra mim. Aí eu digo assim, tá caro comparado com o quê? Porque aí eu começo a buscar especificidade. Começo a buscar dizer assim, o que é que tá passando na cabeça do cara? Geralmente quando as pessoas, quando dizem assim, tá caro,
Os caras já começam a dizer, não, olha, minha empresa é assim, assim, assim. Nós temos isso, isso e isso. Isso é o que, isso é o que, isso é o que. Mas é bom você entender isso. Especificidade. Quando eu tenho bastante especificidade, eu vou usar aqui entendo ou talvez concordo. Nunca discordo. Nunca. Ou entendo, ou rapaz, concordo com você, de verdade. Realmente. Ou senão, entendo você. Entendo você. Eu entendo você. Isso me lembra uma história. Sabe? Uma vez, meu pai disse também, quando foi contratar um arquiteto, que era caro. E todo mundo lá em casa dizia, pai, contrata o arquiteto. E ele não contratou. Aí o que aconteceu? A obra foi uma merda. E depois ele teve que contratar o arquiteto, quebrar tudo. Pegaram aqui? Aí essa é a melhor parte. Usa o talvez. Por quê? Você está conversando com o dono de uma empresa. Ele é um cara dominante. Ele é um cara que gosta de estar no controle. E um boy dizer pra ele, você tem que fazer isso. Na mesma hora, ele vai fazer assim. Então eu tenho que fazer isso. Então tem 20 anos. Na cabeça dele já está dizendo assim. 20 anos de empresa. Sexto período que está querendo me dizer o que eu tenho que fazer. Talvez o senhor esteja usando um comparativo não tão adequado assim. Talvez é mais suave. Vocês já viram que eu sempre falo muito assim, talvez, talvez. Se tiver alguém dominante aqui, a mensagem passa mais fácil. Talvez não seja o mesmo caso do senhor. Talvez seja o mesmo caso do seu pai. Aí eu vou e caminho para o fechamento. O senhor não precisa fechar o contrato agora. O senhor não precisa me dar a resposta agora. E isso na cabeça dele ele já deu a resposta. Aí, aí por isso que tem que mapear as objeções, né? Por exemplo, esse cara do Instagram pode dizer assim, mas eu tenho que falar com a minha mãe. Falar com a minha mãe aqui pra ver. Aí tem uma técnica pra você pegar isso aí. Mas se fosse você, se não dependesse da sua mãe, se não dependesse de ninguém, se fosse você que fosse tomar a decisão, qual seria a sua decisão? Rapaz, é porque aí vai vir a real objeção. E aí até fechar. Tá, eu vou ter que falar com a minha mãe, mas se fosse só você, independente aí. Pai, se fosse eu queria. Opa. Então é de fato o cara tá precisando falar com a mãe dele. Rapaz, é porque, sabe, eu achei o valor muito alto. Então não é falar com a mãe dele. Não é. Hoje, por exemplo, hoje eu tava conversando com um cliente. Aí mandei a proposta pra ele, bonitinho e tal. Ele disse assim, beleza, tô dependendo só de fechar o contrato de hoje. Vou pegar o cara no aeroporto pra fechar. Se eu fechar, eu já abro a empresa. Aí eu... Tudo bem. Aí eu disse, foi como que eu disse até na hora, eu disse assim, e se, não hoje, mas qualquer outro dia lá na frente, você conseguir fechar um contrato, e se eu arrumar um contrato pra você? Você vai abrir a empresa? Ele disse, vou. Só que esse contrato é de 20 mil reais, sei o que. Aí daqui a pouco eu tava ensinando o cara a fechar o contrato. Porque se ele fechar o contrato, ele fecha o contrato comigo.
Rapaz, aí então, ó, entendi. O cara tem que fechar o contrato. Pegue áudio, olha, você vai fazer assim, talvez lhe ajude. Talvez, se tivesse como conectar aqui na caixa de som, eu ia mostrar pra você usar tudo assim, um talvez, porque o cara pode dizer, pô, esse bicho quer, talvez seja interessante pra você. Aí ele, não, com certeza, vai ser muito interessante. Beleza? Fechou isso aí. Pós-venda. Uhum. Uma dúvida quanto a isso que você falou de não querer a resposta imediata. Em alguns casos assim, você já chegou a perder o cliente porque esfriou a negociação. Como é que você faz para tipo Esquentar novamente, né? Você não precisa dar a resposta Boa. Massa, Júnior. Ó, você não precisa dar a resposta agora não. E não, realmente eu vou pensar. Então eu posso ligar pra você quarta ou sexta. Eu dou 2 opções pra ele pensar que ele tá no controle, mas quem tá no controle sou eu. Ele, não, realmente eu tô no processo decisório. Eu que decidi os 2. Então a gente sempre que a gente chama de marcação, né? A gente chama de marcação. Ó, esse aqui tem que ficar marcando que tá enrolando. Aí geralmente o comercial vem pra mim e diz, o cara só enrola se esse processo aqui não for feito legal. Principalmente esse aqui. Porque eu quero que quando eu descubro essa dor aqui da multa, eu pego o dedo assim na ferida, faz assim, ó, e sai rasgando assim. Eu disse, olha, a senhora deveria agradecer a Deus porque foi só 3 mil. Porque olhando para esse estoque aqui, poderia ter sido muito mais. Aí eu vou, ó. Boa pergunta, sua pergunta que me fez lembrar disso. Machucado. Aí quando o Edson liga pra mim e diz assim, Jodi, ó, acaba tá só me enrolando. Qual é a dor dele? Aí eu vou dando ideias pra ele chegar lá e machucar. Porque aí o processo decisório ocorre mais rápido. Se ele tiver o senso de urgência. Se ele não tiver, ele vai ficar sempre... Outras coisas são prioridades. Geralmente não é falta de dinheiro. Geralmente não é falta de dinheiro, é falta de prioridade. Se for prioridade, acabou. E, por exemplo, quando o senhor vai apresentar, digamos, uma proposta de valor, marcou a reunião, eu consegui gerar autoridade. Senhor, vai chamar de você, pô, diga aí. Esse homem. É. Porque assim, alguns feedbacks que a gente já recebeu foi que a proposta é passada de uma forma muito rápida, sabe? Às vezes a gente agrega valor ao nosso projeto, mas não diretamente está colocando o dedo na ferida dele. Assim. É porque a apresentação de proposta é chato. Uma conversa é legal. Entendeu? Antes... Porque geralmente como é que é o processo hoje? Eu visualizo como é que é o processo de vocês hoje. O cara chegou, pode botar, tudo bom, quer um cafezinho, quer um negócio assim, não, dá proposta, vamos. Pá. Começa a proposta. Sem aquele processo aqui anterior. A proposta tem que vir aqui, ó. No conteúdo. Aí nesse conteúdo, o cara, eu tenho um PDF aqui, posso abrir? Aí não é rápido. Eu já descobri a dor, já gerei confiança. Eu já tô sabendo o nome da filha, da mulher, o nome do marido dela. Eu já tô sabendo que o marido dela é o oposto dela. Que foi o caso, de fato. Porque eu sou desorganizado, mas meu marido é muito organizado. Quando eu quiser algo de organização, tem que falar com o marido, não com ela. Mas o processo decisório de compra, quem decide é ela. A gente sempre tem que entender também isso. Quem é que de fato, que geralmente é as mulheres, né, que manda. Quem é que de fato manda, geralmente é as mulheres. Então, geralmente, eu tenho que falar com a minha esposa. Geralmente é a financeira, né? Financeira. Mas se fosse você que fosse decidir agora, mostra que você tem um pulso firme, mostra que você está ali conectado com o cara interessado na opinião dele. Entendeu? Mas eu acredito que a proposta está sendo passada rápida, porque não está sendo gerada essa conexão. Geralmente eu demoro 1h30, 2 horas. Agora eu saio de lá, quando eu saio, eu já passo um áudio. Gente, o cliente é assim, o cliente é muito sinestésico, o
cliente muito isso, quando for falar com ele é assim, ela prioriza isso, ela prioriza aquilo. Com o marido, for falar de inventário, de estoque, é com o marido dela, ele que é organizado, ele quer isso. Ela tem que falar o sistema tá funcionando para quando o fiscal chegar lá ela não levar a multa, etc. Aí a partir desse primeiro contato com ela eu consigo vender outras coisas depois. Muita coisa eu nem sei ainda, eu sei que eu tenho uma carteira de cliente que quando vier a ideia, vai lá e vende. Sim. Mais dúvidas? Dúvidas boas. Aí tem o pós-venda. Esse o pós-venda é o processo. Esse aqui é o processo onde você vai definir o crescimento do seu business. Aqui. No pós-venda. Porque é muito fácil fazer isso vocês. Eu com a estrutura, tudo, eu chego lá, eu consigo rapidamente. O seu avatar, eu tenho um cliente na palma da minha mão, conecto. Agora tem que entregar. Que é o que o Juarez estava falando. Entregar. Entregar e entregar mais. Se eu prometo uma coisa, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que entregar mais. Eu nunca prometo tudo. Nunca. Sempre tem um bônusinho extra, sempre tem um negocinho a mais. Porque eu consigo, porque o processo é o olhante virar, chamar atenção, marketing, aí ele vai e vira o comprante. Mas aí, fã é outra etapa. Ser fã da concreta. O cara que é fã, ele briga pela empresa. Se ele pegar alguém falando da concreta, eu como é, dormindo lá, você não fala não. Não, os meninos vieram aqui, fizeram um trabalho de excelência, cobraram um preço justo. E o que aconteceu lá? Eu acho que o problema é com você, não é com eles não. É o fã da Apple. O cara que usa a Apple, ele é fã. Ele faz a propaganda para Steve gratuitamente. O cara tá aqui do lado com o Samsungzão, travou. O cara fala logo assim, homem, com R$300 a mais você comprava um iPhone. É muito melhor, é muito isso. Porque o cara é fã. Então quando você faz um pós-venda, que você acompanha, se você marca um prazo com o cara antes. Gente, e nem sempre vai dar para fazer isso, tá? Nem sempre vai dar para fazer isso. Mas é importante ter essa inconformidade. É importante a gente olhar para o negócio e dizer assim, mas não vem com pelo menos não. Mas pelo menos já é mediano já. Não, gente, grato, nunca satisfeito. Grato, nunca satisfeito. Gente, graças a Deus deu certo, fechamos. Agora a gente tem que sentar aqui e ver como é que é o processo. Para da próxima vez a gente conseguir montar esse negócio. Lá a gente tem um processo que é o seguinte, que nenhum escritório faz, ninguém faz. Primeiro a gente roda pesquisa de satisfação 2 vezes no ano. Primeiro a gente roda a pesquisa de satisfação 2 vezes no ano. Segundo, quando o cliente entra de sistema, ele entra numa classificação que ele é novo, jovem, experiente. Enquanto ele é novo, a gente liga para ele, a gente implanta. Por exemplo, a última implantação que a gente teve um erro. Porque tem cliente que a gente tinha todos os clientes, quando dava erro, ele falava, esse não falou. Aí o problema inflamou, que foi a bronca que eu fui resolver ontem. Então o que é que a gente já viu no processo? Opa, vamos mudar o processo. Implantou, no outro dia, passa o dia lá. Porque se der algum problema, você está lá vendo. E aí a partir disso, entra na classificação de novo. O novo a gente liga a cada 7 dias. Depois de 3 meses ele vira jovem. A gente liga só a cada 15 dias. Depois ele vira experiente, porque o suporte já cai, ele já sabe mexer no sistema e tudo. A gente liga uma vez no mês. E às vezes o cliente diz, olha, quando eu precisar eu ligo. Mesmo assim, ligue. Eu prefiro que ele se chateie com excesso do que com a falta. E aí vocês têm que pensar, o que é que vocês podem entregar a mais? Porque aí é a cereja do bolo. De fato. Isso aí que eu falei com vocês, tudo isso aí,
tem o T e tem o P. Não tem o M. Não tem o mindset. O mindset do vendedor é o seguinte. Que é mindset, né? Você já ouviu falar nessa palavra? Mindset é o seguinte, tá meio ripado. Todo mundo, mindset, é uma coisa muito simples. Muito simples, muito... Que é o quê? Imagine que a nossa mente é um celular, quando você compra. Ela vem... O celular vem o quê? Rápido, cheio de memória. No decorrer da nossa vida, principalmente até os 14 anos, tudo que a gente vê, ouve e sente vai instalando softwares. E esses softwares podem ser bons, podem ser ruins. Por exemplo, alguns softwares que já vêm do sistema operacional medo do julgamento alheio. Todo mundo já nasce com vergonha. E dependendo do estímulo na infância, você pode desenvolver a timidez. Em vários graus. Então, por exemplo, a minha timidez foi desenvolvida num dia que eu fui dançar. E aí meu pai disse, menino, que dança feia é essa? Todo mundo olhando. Programou. Mindset. Então a opinião dos outros importa. Tem que fazer o que os outros... Entenderam? E aí vai. Quando eu trabalho com vendas, eu tenho que entender o seguinte. Eu nunca vou perder uma venda. Ou eu ganho a venda, ou eu aprendo. Ou um ou outro. O vendedor ele tem que estar com o mindset, muito organizado, porque mindset é energia, né? Tem gente que é muito sensível, tudo fica para baixo, porque o mindset é fraco. O mindset é fraco. Quando eu venho dar uma palestra, eu já venho com o mindset de que se tiver uma pessoa lá, eu vou dar o meu melhor. Vou entregar tudo que eu tenho. Mindset de abundância. Tem gente que diz assim, eu vou explicar só algumas coisinhas aqui pro menino, para depois eu querer vender um negócio, para depois eu querer fazer isso aqui. Tá nem pensando nisso. Eu vim aqui, subi aqui, eu tô entregando tudo o que eu posso entregar. E pode ter certeza, se a gente marcar daqui a 30 dias, eu vou trazer mais coisas. Porque eu estudo todo dia. E aplico todo dia. Porque só estudar o cara vira conteudista, né? O cara vira conteudista. Então, o mindset da abundância. Dor mais reflexão é igual a progresso. Outro mindset que não só o vendedor, mas a galera tem que ter. Muita gente acha que a dor é ruim. Eu não sou como é o nome? Daquele masoquista, né? Eu não sou isso aí não, masoquista não. Só que quando a dor aparece na minha vida, eu não fico me lastimando não. Porque pode ser ruim hoje, mas essa dor pode me levar ao lugar que eu quero chegar amanhã. Agora, se eu só apanho, que aí por isso que eu digo, eu nunca vou perder uma venda, eu ganho ou aprendo. Aí o cara vai lá, perde a venda, quando chega na empresa, perdi a venda, puto, sei o que, e não senta pra refletir. O que é que tá acontecendo? O que é isso? Tá faltando o quê? Treinamento? Comprar curso. Eu cheguei pro meu comercial e disse, cara, eu comprei um curso de R$4.000 pra você. E eu vou cobrar. Porque liderar, eu não posso dizer... Como é teu nome? Almir. Bora, Almir. Tem que vender mais, porra. Bora, meu amigo. Tá acontecendo o quê? As mesmas atitudes vão dar os mesmos resultados. Se eu não dou perspectiva para Almir se desenvolver, não posso cobrar de Almir. Mas tá aí o curso, 4 contos, bicho. Uma das maiores autoridades de persuasão, comprei recentemente, de persuasão do Brasil, tá aqui, R$4.000, um curso online, para você estudar. Agora sua meta era assim, agora vai ser assim, e você tem que me dar resultado até tal dia. Fechado? Fechado. Então dou perspectiva pro cara de crescimento, aí eu desenvolvo o mindset. Sempre me perguntam, eu disse, tá faltando alguma coisa. Quando a gente não bate a meta, tá faltando alguma coisa. No início eles perguntavam, Jordi, tá faltando o quê?
conhecimento, sabedoria. Não é informação. Porque o que eu estou passando para vocês aqui é informação. Sabedoria é quando a gente sair ali daquela porta, vocês aplicar. Aí é sabedoria. Mas aqui é só informação. Você pesquisar no Google, você vai ter informação. A informação hoje não é mais o problema. O problema é quem aplica, quem testa, quem tem a experiência. Então esse é o principal mindset do vendedor. Esse é o principal. Ele nunca vai perder a venda. Ou ele ganha, ou ele aprende. E para ele progredir, a dor faz parte. A gente tem que entender que o não, ele me aproxima do sim. E vai chegar um momento na vida de vocês que o momento inicial é não, 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 não. Sim. Mas vai chegar um momento na vida de vocês que vai ser não, sim, não, sim, 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 não. Faz parte. Agora, se eu tiver essa reflexão, por que eu levei o não? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver, estudar, vamos ver o que, técnica, vamos lá. Tá assim, assim, assim. Peraí, deixa eu mandar um direct aqui pra Jordi no Instagram. Jordi, ó, eu tô assim, assim, assim. Tô com um cliente assim, assim, assim. O contrato é esse. Ele tá me enrolando assim, assim, assim. Tem alguma sugestão? Tem algo isso? Pô, bicho, posso ligar a tal hora, tá? Ó, entendeu? Então o mindset é esse. Não tem muito o que fazer, não. Show? Pra encerrar aqui o nosso momento, eu quero dizer pra vocês o seguinte, assim, algo que eu gostaria de ter escutado. Aqui, a faixa etária aqui é o quê? 20, 22? 22, 22. Queria muito ter escutado isso na universidade. Eu escuto muito a galera falando, só em você estar na EJ, vocês já estão no nível a mais da média. Eu escuto muito a galera falando que as coisas estão difíceis. E a área de vocês é uma área que o mercado deu uma queda muito grande nos últimos anos. Mas primeiro que nenhuma tempestade é eterna. Cai, mas sobe. Primeiro isso. Segundo, difícil. Se você de fato quiser saber o que é difícil, você tem que perguntar ao seu avô como é que era na época dele, para ele conseguir estudar. Você tem que perguntar ao seu avô como é que era na época dele, como é que ele conseguia para conseguir recurso. Um negócio desse aí eu falo igual um coroa agora. Quando eu estudava na faculdade, eu não tinha dinheiro para comprar HP. Hoje a galera pega o app aqui, ó, aprende na HP, velho. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: dê um jeito na sua vida, ou a vida vai dar um jeito em você. E a vida não é muito jeitosa, não. Quanto mais cedo vocês acordarem para performar, para entregar, para trabalhar, tá com tempo livre, sabe quanto é a minha hora de mentoria? R$1.000. Passei 2 horas aqui. Se eu tô com tempo livre, por que não ajudar? Se eu tô com tempo livre, por que não trabalhar? Planta, gente. Planta, planta, planta. Pode ter certeza. O mesmo Deus que me dá força, energia e sabedoria para estar aqui, está de braços abertos para ajudar todo mundo que está aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero a gente permanecer aí esse contato futuramente.